Olá, olá, olá. Lula, o que há de pior? Eu quero fazer aqui duas afirmações. Quando eu digo Lula, o que há de pior, não estou fazendo aqui uma abordagem meramente política. Estou fazendo uma análise bíblica a partir de um dado técnico. Se você vai na pesquisa com a inteligência artificial e pergunta qual governo brasileiro criou mais impostos, dá uma gaguejada, mas daí a pouco vai dar o nome. Luiz Inácio Lula da Silva. É o taxa tudo. Daqui a pouco vai taxar até o ar que a gente respira. Não tenha dúvida disso, não é exagero. Principalmente se vier aí, ao que as pesquisas estão apontando, o Lula 4. Me aguardem. Mas quando eu faço a afirmação, aliás, antes, deixa eu te pedir aqui uma curtida, um comentário e, sobretudo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no Enfenet. Eu estou gravando um vídeo um pouco longo porque se eu fosse gravar apenas um short de 3 minutos, não daria tempo para expor aquilo que eu gostaria aqui, beleza? Aí, nessa introdução já foram mais de 1 minuto e 15, então impossível falar tudo em 3 minutos, muito bem. Então vamos lá, Lula, o que há de pior? Eles quem? Os cobradores de impostos. Então, quem é o governo brasileiro que mais criou impostos? Não sou eu que estou dizendo, é só você pesquisar aí, inteligência artificial, ChatGPT-4, ele vai dar uma gaguejada e a pouco ele vai dar o nome, beleza? É o taxa tudo, né? E eles são o que há de pior no mundo. Na classe dos pecadores. O que há de pior na classe dos pecadores? À luz do Evangelho, claro. Não é da filosofia grega, do Evangelho. São os cobradores de impostos, ou os popularmente conhecidos como publicanos, a quem Jesus acolheu. Mas por que acolheu? Você vai dizer assim, não, os piores eram os fariseus. Sim, os fariseus entraram na lista dos piores porque eles conseguiram piorar além dos piores, entenderam? Agora, é fato que nem Jesus omitiu que eles são o que há de pior. E já vou adiantar aqui, por que os cobradores de impostos são os piores, ou o que há de pior? Porque Não, tem que pagar impostos? Claro que tem. Jesus disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, reconhecendo ali a necessidade de se pagar impostos. Ninguém está dizendo que não é pagar impostos. Outra coisa, Paulo apóstolo escreveu, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Ok, ninguém está dizendo que não é para cobrar. Agora, quando um governo, se ele é justo ou não, se ele é sério ou não, se ele é certo ou não, se ele é correto ou não, se avalia, se ele é um governo que aumenta impostos ou se quebra ou tira impostos. É assim que avalia. Quando eu afirmo que eles são que os cobradores de impostos, dos dias de Jesus, e aí, por que eles são os piores? Porque toda cobrança de impostos, ela penaliza quem? O mais fraco, o mais pobre. Não, mas ele está penalizando os ricos. Ô, meu irmão, você não entendeu. Toda vez que você aumentar o imposto do rico, ele vai botar na conta do pobre trabalhador. Não, mas ele está isentando os pobres até 5 mil reais. Você não entendeu, cara. É isenção de declaração de imposto, mas não é de pagar imposto. Ele está te isentando de declarar. Agora, declarando ou não, você vai pagar do mesmo jeito, porque todo imposto que a gente paga é um imposto embutido. O que é isso? Aqui, eu vou pegar melhor uma caneta aqui. Essa caneta, a fábrica, o fabricante da caneta, o governo levou na fábrica, o governo levou na distribuidora, o governo levou no transporte, o governo levou na compra, no consumidor final, cara. Quem é que consome na ponta da linha? É o pobre trabalhador. E aí, toda vez que o governo aumenta para cima do rico, do empresário, do fabricante, ele vai repassar para quem? Para o empregado que trabalha ali com ele, né? Ele vai repassar os custos, cara. Nenhum produtor vai pôr na própria conta aquilo que o governo pôs na conta dele, ele vai repassar para o consumidor da ponta. Quem é o consumidor da ponta? Eu, você, os meros trabalhadores comuns. Entenda isso. Então, quando eu afirmo que os cobradores de impostos são o que há de pior, porque toda injustiça é pecado. E os injustos não vão herdar o reino dos céus. Está na Bíblia, você nunca leu?
E eles são o que há de pior, porque toda vez que se aumenta a carga tributária, você está penalizando o mais fraco e o mais pobre, o pai dos pobres. Em que planeta que ele é pai dos pobres? Em Lucas 7, 29 e 30, Jesus fala que eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os cobradores de impostos, presta atenção nessa frase, até, como diz assim, até os cobradores de impostos. Por que até? Porque o conceito popular é de que eles eram os cobradores de impostos, judeus que cobravam para os romanos e usurpavam desse valor dos romanos, tiravam a porcentagem para eles. Eles eram popularmente conhecidos como os mais tiranos ou tirânicos, os mais injustos dentre os injustos. E toda injustiça é pecado, os injustos não herdarão o reino dos céus. Muito bem. Quando a expressão diz assim, até os cobradores de impostos têm sido batizados, né, até os cobradores de impostos justificaram a Deus tendo sido batizados com o batismo de João, até os cobradores, está dizendo assim, o que há de pior? Jesus, alguém vai dizer, vai objetar, dizer assim, não, os cobradores de impostos não são tão assim, até porque eles iam batizar assim, mas... E Jesus em Lucas 7 e 34, né, veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores, ou o pior dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Tá vendo? Jesus era amigo deles, então eles não podem ter sido pior. Sim, sabe o que Jesus escolheu, se é que escolheu, ser amigo dos cobradores de impostos? Porque eles eram o que há de mais pecador. Ou seja, na classe de doentes, eles eram os mais doentes, os mais necessitados. Não por acaso Jesus disse que são os não necessitados de médico, e os doentes referiam-se a eles, os mais doentes. E aí quando se objeta, diz assim, está vendo? Jesus era amigo deles, Lucas 7,34, e eu vou na contra-objeção, dizendo, Jesus mesmo explica por quê, reafirmando ou confirmando que eles são o que há de pior, sim, na classe dos pecadores, em Mateus 9, 11, 12, 13, Mateus 9, 11, 12, 13, que a gente lê assim, os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos pecadores? Jesus, ouvindo, diz, não necessitam de médicos são os, mas sim os doentes. E de aprender que significa misericórdia, querem não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Sobretudo, os mais pecadores. Você não entendeu? Outra objeção, eles largaram na frente dos religiosos, dos fariseus, na entrada do reino. Mateus 21, 31 e 32, Jesus diz que os fariseus estavam perdendo para os cobradores de impostos ou publicanos, porque os cobradores de impostos, estavam largando na frente, na entrada do reino dos céus, e eles ficando de fora. A contra-objeção a esse argumento é que o fato de Jesus pegá-los como exemplo denuncia sua pior condição. Em Mateus 18 e 17, Jesus está falando do perdão do irmão, no final ele diz assim, se depois de insistir no perdão, o sujeito se negar, renegar o perdão, não quer reconciliação de jeito nenhum, considere-o gentio ou cobrador de impostos, ou seja, considere-o como o que há de pior, dos pecadores, o pecador dos pecadores. Uma outra objeção, o cobrador de imposto e não o fariseu desceu justificado, em Lucas 18, 10 ao 13, subiu. O fariseu e o publicano foram orar. Quem desceu justificado do templo? O cobrador de imposto. Mas veja a oração dele. Enquanto que o fariseu se gabava, é a santa arrogância, a santa soberba religiosa, o pecador diz que nem levava os olhos aos céus, apenas batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Por que ele fazia isso? E que a Escritura enaltece isso, porque ele era o que há de pior entre os pecadores. Quem é ele? Cobrador de imposto, galera.
E ele desceu justificado. Sim, agora contra a objeção. O fato de o fariseu ter tanta dificuldade de ver-se pecador diferentemente do publicano, de novo, o denuncia, ou o publicano, o cobrador de imposto, se vê ter tanta dificuldade de ver-se, o fariseu, de ver-se pecador diferentemente do publicano, porque o fariseu é um religioso. Agora, o cobrador de imposto já sabe, não, eu sou a lama da lama, eu sou o lixo do lixo. Então, para ele é mais fácil dizer, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Quarto, alguém vai dizer assim, que dizer de Zaqueu, chefe, o príncipe dos cobradores de impostos, que de noite é o Zaqueu, é o Nicodemos. O Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus, que ia passando pelo caminho, tá vendo? Ele era o cobrador de impostos, ele quis ver Jesus, e Jesus o acolheu, e ele o acolheu. Jesus aceitou e foi para sua casa, e ele acolheu Jesus, tá vendo? Ele era o cobrador de impostos. Como é que ele pode ser o que há de pior? Contra a objeção, sim. E aí eu vou encerrar com Lucas 19, 2, 7 e 8. Por quê? Verdade. Jesus foi para a casa de Zaqueu, foi censurado por conta disso. Muito bem. Agora, preste atenção. Lucas 19 e 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Claro, cobrador de impostos, já viu cobrador de impostos pobre? Pagador de impostos, sim. Agora, cobrador de impostos, esquece. Essa é a turma que aprendeu a nadar no luxo, enquanto do lado a maioria se afoga no lixo. E eles nadam no luxo ao custo do afogamento no lixo da classe pobre trabalhadora e pouso de pai dos trabalhadores. E a galera e a população hipnotizada por esse tipo de governo. Ei, Deus, tenha misericórdia. Eu vou concluir. Em Lucas 19, 2, então, nós temos o chefe dos cobradores de impostos. Muito bem. Aí ele vai, recebe Jesus, o chama, ele leva Jesus para casa, etc, etc, etc. Agora, versos 7 e 8 do texto. Isso aqui as pessoas, os objetores não falam nada. Né? Ah, tá vendo? Ó, Jesus foi para a casa dele, queria ver Jesus. Então, eles não são tão pecadores assim. Aí, quando ele tem um encontro com Jesus, que é o que todo cobrador de imposto devia ter, ele diz assim, 7 e 8. Todos que viam isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, mas Zaqueu levantou-se, ou seja, tomou a palavra, chamou a atenção, disse ao Senhor, disse a Jesus, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, se eu de alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadruplicado ou 4 vezes mais. Ou seja, eu abro mão de ser um ladrão do dinheiro alheio, um promotor de injustiças, às custas de pobres trabalhadores, beneficiando o grande sistemão que é Roma, aqui no caso de Zaqueu, mas também deixando de viver na nata, no luxo, me nadar no luxo, enquanto a pobreza se afoga no lixo. Isso aí é o que são os cobradores de impostos. De 2000 anos, de 2000 anos, mas também de agora. De agora, de 2000 anos e muito antes, porque quando você lê 1 Reis 12, quando o reino de Israel racha depois de Salomão, nós temos o seu filho Roboão. E o seu filho Roboão foi aconselhado dizendo assim, olha, o seu pai foi muito duro na cobrança de impostos, penalizou muito o povo. Você seja mais flexível, diminua os impostos. Resposta dele, vou aumentar impostos. O meu dedo mindinho, 12 e 10 de 1 Reis. O meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo ou os lombos do meu pai. Diz mais, meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Sabe o que eles estavam aconselhando Roboão assim? Aqui, a ser duro na cobrança de impostos. Penalize ao máximo o povo. Surrupie o dinheiro do povo. Sabe o que aconteceu? O reino rachou. O povo se rebelou, a maioria, 10 tribos com Jeroboão, 2 tribos com Roboão, apenas 2 tribos. Reino do Sul, 2 tribos, Norte, 10 tribos. Nunca mais
Israel voltou a ser um reino. Só que naquela época o povo tinha uma capacidade enorme de se revoltar. Não no sentido de sair quebrando tudo, matando todo mundo, não é isso. Porque, veja bem, Tiradentes, por causa de 1/5 de impostos, chamado quinto dos infernos, né? 1/5. Né? Foi... Você conhece a história do Tiradentes, muito bem. Hoje a gente trabalha janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aliás, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, quase o junho todo, tudinho só para pagar imposto para o governo. Um governo que, se o governo cobrasse muito imposto, mas nós tivéssemos serviço de qualidade em todos os sentidos, ótimo, palma. Agora, olha a porcaria de tudo que a gente tem. Segurança, educação, infraestrutura, saneamento básico, meu Deus, tudo. Tudo, uma porcaria de serviço, mas é o governo que mais surrupia por meio de impostos. É o que há de pior. Tempo de Roboão, o povo se voltou contra. E hoje, a gente perdeu a capacidade de se revoltar. Pelo contrário, o que eu vejo hoje é uma população brasileira hipnotizada por um governo que eu afirmo, reafirmo e confirmo. Através de dados e da Bíblia. É o que há de pior. Se nós tivermos um quarto, já tivemos 1, 2, está no terceiro, vem o quarto. E já disse que vem aí. Como eles diziam, a Dilma disse isso naquela vez, né? A gente faz o diabo para ganhar a eleição. Aí acaba de ganhar a eleição, vira o próprio diabo. E a galerinha, a gente está hipnotizado, gente. Eu não estou dizendo que você votar, era um bolsonarista aí, alguém me acusou aqui nos comentários aqui no meu short, que o seu ídolo Bolsonaro. Que ídolo Bolsonaro, cara? Eu já votei no Fernando Henrique, eu já votei no Aécio Neves, eu já votei no Lula, nunca votei, mas já votei no Bolsonaro. E aí? Eu vou votar. O que eu não vou votar num sujeito que quer surrupiar a gente, massacrar a gente, matar a gente, a capacidade produtiva do trabalhador brasileiro e do empresariado brasileiro. Questão de inteligência, meu Deus do céu. Eu estou trazendo isso aqui porque, não sei, isso aqui veio me incomodando durante a semana, eu gosto de partilhar minhas reflexões. Se você gostou, joinha aqui, comente, se inscreva aqui no IFENET, se você não é inscrito. Se você não gostou também, fica à vontade. Desde que seja respeitoso, acho que respeito e água fresca faz bem para todo mundo. Vocês concordam ou não? Deus abençoe todos nós. Valeu.